Bem-vindos a este enorme palco de debate que o Conta Lá leva até si e que antecede as próximas eleições autárquicas de 2025. Aqui vão ser debatidas ideias, propostas e lançados desafios para o futuro. Hoje falamos do Concelho da Golgã. Fica no distrito de Santarém e tem como principal cartão de visita a Feira Nacional do Cavalo, que ocorre todos os anos em novembro e que já tem uma longa história desde o século XVIII. É uma feira nacional, mas com impacto internacional para todos os amantes da arte equestre. Vamos falar do impacto desta feira no Concelho da Golgã com os meus convidados, e não só, também das questões que preocupam o Concelho e os desafios para os próximos 4 anos. O Conta Lá convidou todos os partidos com representação na Assembleia Municipal para estarem presentes aqui connosco para debater as suas ideias. Agradeço desde já a presença dos meus convidados, que passo a apresentar. Do meu lado esquerdo tenho António Camilo, atual presidente e candidato novamente pelo Movimento 2025 por Todos. Do meu lado direito tenho Ana Isabel Caixinho, do PS, e Walter Ferreira, da CDU. E eu começo por perguntar a António Camilo o seguinte: eu li numa entrevista recente que diz que cumpriu 90% do seu programa eleitoral. O que é que aconteceu aos outros 10%? Sim, efetivamente é para os nossos que nós temos, cumprimos largamente aquilo que foi prometido e que estamos cientes que, porque aquilo que cumprimos também fomos mais além e conseguimos por vezes rentabilizar e dar melhores condições à população indo mais além. Então o que é que lamenta não ter cumprido? Lamento não ter cumprido, por exemplo, está em ação de cumprimento, até porque aprovamos o respectivo regulamento a nível de educação, que é a aprovação de bolsas de estudo para todos os alunos do ensino superior, que foi agora aprovado. Gostaria que fosse muito antes essa situação aprovada. Uma situação que também nos aflige, que é na Quinta da Cardiga, uma ponte que está em possibilidades de ter ruínas, não conseguimos satisfazer esse compromisso, mas, no entanto, vamos tentar, através de um protocolo a celebrar com a CCDR, no sentido de levar por diante esse investimento. Nós tínhamos protocolado com eles, mas a verba é manifestamente insuficiente. Depois são situações de pormenor que poderiam ser cumpridos e que nós estamos cientes. E já vamos falar sobre o que já foi concluído e o que ainda falta concluir. Okay. E o que pretende avançar. Ana Isabel Caixinho, suponho que terá dúvidas sobre estes 90% do programa concluído. A visão do PS para o Concelho, qual é? Antes de mais, dar os bons dias. Dar os bons dias ao Camilo, dar os bons dias ao Walter, dar os bons dias a quem nos está a ouvir. E respondendo à sua pergunta, é evidente que temos um programa e que esse programa é o nosso guião para exercermos as nossas funções e procurarmos aquilo que, na nossa perspectiva, é o melhor para o nosso Concelho. Daí serem as propostas que apresentamos. Para o Partido Socialista e para mim, enquanto candidata à Câmara Municipal da Golgã, mais do que isso é resolver os problemas estruturais do Concelho. O Concelho tem problemas sérios, todos nós temos essa consciência, problemas que se prendem com a habitação, problemas que se prendem com o emprego, problemas que se prendem com as próprias infraestruturas e que estes 4 anos não resolveram e que, na nossa ótica, é urgente resolver. Sou pena de cada vez ficarmos mais isolados. Não está muito convencida destes 90% do programa concluídos. Como deve calcular, o programa é do movimento. Quem tem que dar contas à população do cumprimento do seu programa é o Sr. António Camilo. Da nossa parte, temos que encontrar medidas... Mas também deve ser escrutinado ou não? Deve ser escrutinado, como é óbvio. Sabemos, não sei se é 90%, se é 70%, sabemos que
existem itens do programa do movimento que foram cumpridos, como acontece com qualquer programa. Agora, mais do que programas, é os problemas estruturais. Nós somos um concelho envelhecido e precisamos de resolver estes problemas para que consigamos inverter essa Vamos então tendência. avançar por aí e eu peço ao Walter Ferreira que me fale das propostas da CDU, precisamente tendo em consideração os principais problemas do Conselho. E eu sugeria-lhe fazermos aqui uma pequena viagem pelo Conselho, dizendo-me, ou pedindo para que me diga que freguesias precisam de uma intervenção mais concreta e que tipo de intervenção, o que é que preocupa mais a CDU em cada uma das freguesias do Conselho ou numa freguesia em particular? Uma perspectiva transversal. Antes de mais, bom dia. Eu também queria, em nome da CDU do Concelho da Golgã, agradecer o convite que nos foi endereçado, portanto, e a oportunidade de participar. Também deixar os meus cumprimentos aqui aos restantes candidatos, não é? Que são pessoas, a doutora Ana e o Sr. António, pessoas que já conheço há muito tempo, e pelos quais tenho um profundo respeito, e pronto, e desejar que seja um processo eleitoral que tenha efetivamente o objetivo de melhorar as condições de vida daquela população e quanto a isso? E de elevar a discussão. Sim, quanto a isso. Portanto, nós aquilo que consideramos é que efetivamente existem problemas, também consideramos que existem problemas estruturais que estão por ser resolvidos nas diferentes freguesias. Já vamos aos estruturais e aos gerais, vamos agora tentar As buscar questões naqueles concretas. mais específicos e concretos. Portanto, nós temos, por exemplo, na freguesia da Azinhaga, temos um problema com a questão do rio. Portanto, há um rio que passa na freguesia, é um problema que se perpetua, pronto, há causas que são possíveis. Mas qual é o problema do rio? A poluição, portanto, a falta de caudal, portanto, e é um problema que... E o que é que propõe para tentar solucionar essa questão? Pronto, nós, entre outras coisas, propomos a criação há um projeto que existe, e é a conclusão desse projeto de se criar, portanto, um espelho de água, criar-se de forma a que a água esteja sempre ali. Essa poluição, que origem é que tem essa poluição? Tem origem não só no Concelho nem tanto, mas nos concelhos vizinhos, nomeadamente no Concelho de Torres Novas. Portanto, serve de escoamento. Existem alguns problemas que já foram identificados e que já foram resolvidos, outros ainda continuam a existir. O facto é que a água continua a vir num estado bastante degradado, portanto, e isso não é um problema constante, mas em alguns períodos do ano, portanto, é uma questão que perturba bastante portanto, essa questão a população. ambiental preocupa a CDU. Sim, e muito. Tem intenção de tentar solucionar. Essa é uma questão, ali nessa freguesia, ainda nessa freguesia, mas também já agora no Pombalim e na Golgã, portanto, a questão da habitação também nos preocupa, portanto, existem muito poucas condições para a fixação das novas gerações no Concelho. Mas a questão da habitação é específica do Pombalim e da Golgã? Ou é uma questão transversal ao Concelho, para não falar do resto do país, mas vamos nos concentrar aqui? Sim, é transversal a todo o Concelho, ali tem características próprias, nomeadamente no Concelho da Golgã, portanto, o valor das rendas e o valor dos terrenos, portanto, tendo em conta a realização da feira, portanto, inflacionaram. E isso é uma questão que se nota, portanto, todos nós conhecemos situações de pessoas que mesmo quando fazem um contrato de arrendamento é-lhes dito que, ok, vais arrendar a casa, mas naquele período tens que sair porque eu preciso de alugar a casa a outras pessoas durante o período da feira, portanto, isto origina problemas sérios. Nas freguesias, o problema é essencialmente a falta de oferta de habitação. Portanto, não existem casas para arrendar, portanto, e aquilo que nós propomos é a criação de habitação pública no Concelho, nas três Construção? freguesias.
construção. Sim. Então já vamos passar agora aqui ao António Camilo, já ouvimos pelo menos 3 propostas da CDU, ainda não ouvimos nenhuma do Movimento Independente. Para os concelhos, especificamente, o que é que propõe o movimento? Antes de mais, há pouco esqueci-me, disse apenas bom dia, mas quero também agradecer estas entrevistas e este debate que é muito importante e muito salutar pelo canal Conta Lá, que começou a sua atividade, teve uma grande intervenção aqui na Feira da Agricultura e esperamos também contá-los depois na Feira da Gulgã, que será também importante e serão bem recebidos com certeza. Em relação à habitação, realmente é um problema, é um desafio que temos no nosso Conselho e é transversal a todas as freguesias, mas também é transversal a nível nacional, como disse, e muito bem. Nós temos uma série de ideias e de propostas. Primeiro, temos em curso a execução dos fundos do PRR para a reabilitação e construção da habitação social, que garantimos cerca de 6 milhões de euros. E aqui prevemos a construção de 15 novos fogos na reabilitação de 32 habitações sociais. Também vamos ter o projeto de habitação a custos acessíveis, que permite a construção de 52 habitações. É um projeto que já está em curso, o IRU já adquiriu o terreno, vamos protocolar com o IRU e será uma situação que a concretizar brevemente. Terá que ser no próximo mandato, como é óbvio, estamos em setembro, o próximo mandato começa em novembro e penso que durante o próximo mandato construímos as 52 habitações. Por outro lado, também essas habitações, desculpa, vão ser construídas em que parte do concelho? Na Gulgã. Mas vamos ter também intervenções na Azinhaga e vamos ter apenas uma intervenção no Pombalinho, que queremos também O que é que quer dizer com intervenções? Vamos ter a construção de mais 6 habitações na Azinhaga e mais uma habitação no Pombalinho. Gostaria também de dizer que a nível da habitação vamos incentivar a construção com os seus, não só com os proprietários, mas também com os construtores civis, no sentido de isentar o licenciamento para casas a arrendar ou isentar licenciamento para casas para habitação própria. Isto a nível de licenciamento de obras e de ocupação de via pública são necessários para construir habitação. Paralelamente a isso, também já estamos a fazer, aliás, já começamos este ano, 2025, a redução do IMI para a taxa mínima. O Conselho tinha uma taxa de 0,35, vamos reduzir até a taxa de 0,30 para que as pessoas não tenham tantos encargos com as respectivas habitações próprias. Mais a nível de habitação. A habitação é importante e percebi desde já pelas vossas declarações que é foco de todos. Mas eu perguntava-lhe especificamente sobre intervenções em freguesias que acha pertinentes. Destacou a habitação. Há algum outro plano mais específico para cada uma das... Como o candidato da CDU disse, e bem, os terrenos do nosso Conselho estão excessivamente caros e nós pretendemos adquirir alguns terrenos ou incentivar as pessoas a adquirir terrenos no sentido de haver aqui uma maior construção, não só pela parte da Câmara, mas também pela parte dos particulares, como eu já referi, isentando-os de determinados licenciamentos que têm valores alguns avultados no sentido de incentivar as pessoas a construir. Portanto, reduzir a burocracia. Exatamente. A burocracia e o dinheiro para as pessoas. Seguidamente. Ana Isabel Caixinho, já ouvimos falar aqui da habitação, também referiu a habitação, é uma preocupação do PS. Qual é a proposta que tem para a população da Golgã incentivar a construção, a reabilitação? O que é que propõe? É evidente que toda a parte burocrática e toda a parte de impostos tem que ser mexida. Temos que encontrar, e iremos encontrar com toda a certeza, situações que passem pela redução dos impostos, do IMI, do IMT, das taxas municipais, porque oneram e de alguma maneira afastam as pessoas desses investimentos. Mas há aqui uma situação que nos preocupa e que eu também sou vereadora na Câmara da Gulgã e que já partilhámos e já abordámos na Câmara,
tudo aquilo que o António Camilo disse em relação aos projetos que estão em curso é uma realidade, ainda bem que é, porque tenho a certeza que qualquer um de nós aquilo que quer é resolver os problemas da nossa terra, é trazer qualidade de vida para o nosso concelho, para as nossas freguesias, mas na nossa ótica este investimento na construção de habitação em rendas acessíveis não vai resolver o problema. E não vai resolver o problema porquê? Porque estamos a falar de um investimento que, quando for para adjudicar as casas, é um concurso nacional. É um concurso nacional que, face às características de ser nacional, pode fazer com que os azinhaguenses, os pombalinenses e os golganenses não vejam o problema deles resolvido. Mas isso depende dos protocolos que nós vamos celebrar com o Iru. Isto é nacional, como todos nós Sim, sabemos. Como todos nós sabemos, é uma situação nacional. Que é para nós muito importante, no sentido de salvaguardar as pessoas da Golgã. Isso está definido que estou presidente do Iru e vamos definir essa estratégia. Isso é aquilo que nos é dito, nós ainda não vimos documentos, é uma preocupação que temos, porque daquilo que temos acompanhado em termos nacionais, os concursos que são publicados não têm cá qualquer cláusula de proteção. Proteção em que sentido? O que é que o PS refere? No sentido deste investimento, permitir que é evidente que nós temos que saber receber e qualquer pessoa que venha para a Golgã é bem-vinda. Agora, primeiro têm que estar os nossos. Primeiro é a nossa obrigação resolver o problema da falta de habitação que existe na Golgã. Por isso, na nossa ótica, há mais a fazer, há um investimento que tem que ser feito pelo município, temos que conseguir, como já referi, como o António Camilo também referiu, encontrar mecanismos que, sem pôr em causa a gestão financeira da autarquia, permitam aliviar quem quer investir, aliviar quem quer construir e, acima de tudo, mas isso eu acho que é geral, qualquer um de nós tem essa perspectiva, focarmos muito em resolver o problema, mas também resolver o problema dos jovens, que precisam mesmo que da nossa parte exista esse investimento para poderem ficar a morar na Golgã, na Azinhaga e no Pombalinho e para, como eu disse ainda há bocado, vou-me repetir, para invertermos a tendência do Conselho de estar a ficar um Conselho... Mas eu, ao ouvi-la, fico aqui com uma dúvida, que é a seguinte. Eu percebo que esteja focada em resolver o problema da habitação para as pessoas da Golgã, mas a minha dúvida é a seguinte, também não é uma necessidade do Conselho atrair investimento, atrair novos habitantes, novos moradores, porque os últimos dados revelam um enorme envelhecimento da população. Eu passava ali a palavra ao Walter Ferreira, que está em desvantagem neste momento. Tenho razão ou estou errada? Sim, tem razão. O Conselho efetivamente perdeu população nos últimos 20 anos. Agora nestes últimos 10 anos de uma forma mais acentuada. E sim, é importante trazer pessoas. Eu percebo esta preocupação da Ana, portanto, esta questão de priorizar a população que já reside no Concelho, mas eu penso que isso não seja a preocupação, não deva ser uma preocupação prioritária, porque a criação da habitação pública terá vários efeitos para além daqueles que são o de colocar pessoas a viver, portanto, vai aumentar a oferta, vai desbloquear um conjunto de situações que estarão ligadas à especulação das rendas, à especulação imobiliária, portanto, e vai permitir que haja um alívio dessa pressão para que as pessoas para que existam outras soluções para além daquilo que é a habitação pública. Portanto, a habitação pública por si só, a construção, obviamente, e estas medidas que estão aqui colocadas são muito importantes, portanto, esta desburocratização, este alívio fiscal, que é aquilo que a Câmara, que a autarquia tem efetivamente legitimidade para fazer, portanto, não poderá ir muito para além disto,
que é importante também que as pessoas que nos ouvem muitas vezes percebam, é que portanto, as autarquias, as câmaras municipais, as juntas de freguesia, portanto, têm um conjunto de responsabilidades e de legitimidade para ir até determinado ponto, não é? Pois existem outras coisas que estão relacionadas com, portanto, o plano nacional e que estão sob a égide de ministérios. Pronto. A questão da habitação, portanto, eu penso que na perspectiva da autarquia... Só por si, a habitação, ou mais habitação, não resolve o problema de atrair... Claro que não. É assim, nós precisamos... É preciso outro tipo de condições. Nós temos uma proposta há muitos anos e colocamos isto em debate há muitos anos ali, até porque é um projeto que tem vindo a ser adiado, que é, nomeadamente, a questão da conclusão do IC3, portanto, e a nova travessia sobre o Tejo, portanto, que achamos que é de importância estratégica para o concelho e que, entretanto, foi aprovada em Orçamento de Estado, mas parece que o projeto, entretanto, caducou, portanto, vai ter que se realizar... Há mais 20 anos está aprovado. Sim, o projeto... Está aprovado. Sim. No papel. No papel, mas entretanto em Orçamento de Estado penso que foi o ano passado, Sim. que foi aprovado em Orçamento de Estado. Mas o projeto que já estava aprovado há 20 anos, entretanto caducou. Os presidentes de Câmara da Algíria do Tejo, mais os presidentes de Câmara de Entrocamento e Barquinha, estamos a lutar por essa situação, que é urgente. Eu acho que isso é um fator... É um problema transversal a sim, vários sim. concelhos. Mas para o Concelho da Golgã seria uma solução para muitos dos problemas da Golgã e dos outros concelhos. E daquela região, toda aquela região, sim, obviamente. Até porque a Ponta Chamusca, chamada Ponta Chamusca, que atravessa dos vizinhos, o Oritejo, não é? atravessa o Oritejo, por vezes está extremamente estrangulada e não permite a travessia dos veículos de um lado para o outro e demoram no dia para E acaba por ter consequência também no Concelho da Golgã. Muito grave. Até porque, já agora, se me permite, eu acho que isto é importante aqui e ouvir esta opinião do atual Presidente. E acho que era um compromisso que podíamos assumir aqui, para além de outros, que eu, entretanto, também vou falar sobre ele, e que acho que devemos assumir aqui, que é esta questão de haver, efetivamente, vontade da parte da autarquia da Golgã, porque no mandato anterior, portanto, o Executivo não era da opinião que se devesse construir uma nova ponte. Portanto, o Executivo anterior a este, da gestão do Partido Socialista, não estava de acordo com a nova travessia, dizia que esta ponte, neste caso o Presidente da Câmara, dizia que esta ponte era mais do que suficiente, que aquilo precisava era de umas obras, mas que era tudo bem. Portanto, Ana Isabel Caixinho, aproveito já a deixa para lhe perguntar qual é a posição do PS relativamente ao mesmo assunto, à construção da ponte. Neste momento, aquilo que eu posso garantir é que é evidente que somos a favor da construção da ponte. A ponte é essencial. Aceito que houvesse opiniões que considerassem que as obras na ponte poderiam resolver o problema. É claro, todos nós vemos, as obras não resolveram problema absolutamente nenhum. É mesmo necessário, tanto para a Golgã como para a região, a construção desta nova travessia. Isso não há dúvidas e acho que estaremos cá todos. E o que é que o PS está disposto a fazer para pressionar nesse sentido? Aquilo que tem sido feito já de algum tempo a esta parte é por parte dos deputados. Eu pergunto se for eleita, não é? Pronto, mas também é importante fazermos ouvir, mesmo a nível nacional, os deputados eleitos pelo Partido Socialista e os outros também, têm feito alguma no Parlamento, trazido este assunto a lume, têm-se debatido por esta questão e eu, se for eleita, e tenho a certeza absoluta que com todos os membros da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal, das Juntas de Freguesia, lutaremos para que assim seja. E deixa muito satisfeita a informação que o António deu de que este é um sentimento de todos os presidentes de Câmara, partilhado por todos, e que estaremos todos juntos para lutar por Golgã e Chamusca, com grande apoio, aliás, e também os interesses da Câmara de Alpiarça e da Câmara de Almeirim. A A13 tem que estar concluída entre Almeirim e Barquinha. É essencial. É essencial. E a conclusão dessa... Já é essencial há muitos anos. Já é essencial há muitos anos. E essa conclusão tem também a ponte sobre o Oritejo, como é óbvio. Mas antes de mais gostaria só de dizer que em relação àquilo
que o Walter disse, e para não me esquecer, depois nas minhas transmissões, o açude realmente no Real Monde é importante, desculpem lá, voltar novamente atrás, Não, até porque o Sr. Ministro da Agricultura, o atual Ministro da Agricultura, já lá foi connosco, mais o Presidente da Agrotege, que é uma associação de agricultores, e ele próprio reparou no local que a necessidade de ali fazer um açude para criar o tal espelho de água e para ter as águas no Real Monde. Só para dizer que o Real Monde, tudo que acontece de mau não nasce na Gouguin, nasce no outro concelho, portanto, ou de menos bom. E o açude está em fase de elaboração de projetos, já tivemos várias reuniões, portanto, como eu disse, com a CCDR e com a própria APA e com o Sr. Ministro da Agricultura, e eu penso que é um assunto emergente e que tem que avançar rapidamente. Gostaria só de dizer este apontamento para não ficar esquecido e para não dizerem que eu não respondi a essa questão do açude, até porque é para nós muito importante, no município de Gouguin, para que esta situação avance rapidamente. Vamos enfrentar novamente o inverno e julgo que será a altura ideal para pensarmos no projeto, porque isto demora tudo muito tempo, não é carregar no botão e as coisas aparecem feitas. Temos que elaborar o projeto e temos que avançar depois com a adjudicação e com a obra, que é muito importante. Avançamos agora para uma questão que tem mais diretamente a ver com a população, e eu há pouco referia que a população do concelho da Gouguin, como de muitos concelhos da zona, é uma população envelhecida. E eu pergunto, relativamente às estruturas de apoio social à população mais necessitada, que se encontram em pontos do concelho mais afastados do centro de decisão, o que é que o movimento fez até agora, já que estava no poder, e o que é que ainda falta fazer, sabe? E que propõe-se avançar? Nós estamos atentos a isso, até porque, felizmente, nós temos IPSS no concelho da Gouguin que estão a combater bem essa situação, nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia da Gouguin e a Santa Casa da Misericórdia da Azinhaga. Temos também a Casa do Povo de Pombalim, que faz um serviço grandioso nessa área. E por falar nisso, e só para dizer que a intenção desta entidade construir um lar no Pombalinho, muita gente não defende essa posição, eu pessoalmente defendo e julgo que depois do movimento também deverá defender essa posição. Já temos a questão das cheias resolvida, o Pombalinho já está seguro? As cheias já não são como antigamente e julgo que as coisas agora estão mais normalizadas, até porque... Para quem é daqui sabe perfeitamente que o Pombalinho é uma zona muito problemática sempre que há cheias, é uma localidade que fica rapidamente isolada. Só para fazer aqui uma referência para quem não é do concelho e está inclusivamente o Pombalinho à entrada tem lá os níveis das cheias dos vários anos. Por isso eu perguntava, colocar um lar numa zona que corre risco de ficar isolada pode ser complexo. Por vezes essa indicação até pode ser mau. Queria morar para o Pombalinho, mas isto é uma terra de cheias, vamos lá ver se venho morar para aqui. Mas diz que agora já não é não, está normalizado. Sim, realmente tem sido menos notícia devido a essa questão. Está normalizado e até e os agricultores também têm mais atenção e as coisas estão a correr bem. Mas falávamos das estruturas de apoio social no concelho. E nós, município da Gouguin, temos apoiado essas instituições, até porque os idosos é uma parte, a todos os níveis, quando se fala em idosos, não é só o estabelecimento, o lar, o centro de férias, que é importante. É todo um concelho, é tudo transversal. A habitação, as acessibilidades, ter uma atenção especial para com eles, criar atividades, todas estas situações a Câmara Municipal está atenta e tem proporcionado aos idosos uma ocupação grandiosa em colaboração com essas entidades, como é óbvio. E julgo que essa parte nós estamos a ultrapassar, tendo sempre atenção que é um concelho com pessoas muito idosas, e
nomeadamente as freguesias de Azinhaga, como disse o Walter, e Pombalinho, ainda mais. E as pessoas estão disponíveis para participar nessas atividades, disponíveis, atentas e têm conhecimento delas, ou seja, a informação chega até elas? Chega porque há aqui um serviço muito importante da parte dessas instituições, no sentido de fazer visitação às casas. Como sabem, é um concelho pequeno, tem cerca de 3.000 casas e consegue-se localizar e referenciar todas as É a vantagem casas. de ser um concelho pequeno, É nesse vantagem, sentido. não podemos ter só desvantagens. Embora tenha sido considerado um concelho de alta densidade, que ainda não percebi bem isso, porque acho que a Gouguin deverá ser, o concelho da Gouguin, todas as três freguesias, deverá ser considerado um concelho de baixa densidade, para termos acesso a determinadas fundos comunitários, para ter acesso a determinadas situações que nos é vedado por sermos considerados um concelho de alta densidade. Presumo que vai tentar esclarecer essa questão. Já estamos a esclarecer, até já foi feita uma série de demarches nesse sentido, no sentido de, porque aquilo obedece a determinados critérios. E tem que, no seu entender, devem ser vistos. Eu vou passar aqui à Ana Isabel Caixinho, precisamente para falarmos desta questão do apoio à população mais carenciada, mais fragilizada do concelho. Muito bem. Antes disso, só se me permite dizer que a questão da poluição do Rio Almonda também é uma questão, como é óbvio, que nos preocupa, e outras questões ligadas ao ambiente, daí acharmos que é essencial no próximo mandato haver um plano municipal de sustentabilidade ambiental, que seja um fórum de discussão entre todos os atores, para resolvermos alguns problemas, que é mais conhecido e que sabemos que há essas conversações para que com o espelho d'água seja resolvido, mas outros que existem. Em relação à questão social, é evidente que tudo aquilo que o António Camilo disse é uma realidade. Somos um concelho em que temos 3 IPs que estão no terreno, que conhecem a realidade, que têm a proximidade com as pessoas, o que é essencial para se resolver os problemas. E de há uns anos a esta parte, e foi um trabalho que foi elaborado com seriedade, com conhecimento do terreno e que está a ser continuado com este Executivo, que é o trabalho da rede social. Acho que todos nós temos consciência que no Concelho da Gouguin a rede social funciona bem. Todos os intervenientes têm consciência, vou-me repetir, estão próximos das pessoas, vão à casa das pessoas. Quando perguntou se adirem, sim, porque há esta proximidade. E em concelhos como o nosso... Então, concluo que está tudo feito e bem feito. Não, há sempre mais a fazer. Não. Temos que ser sempre Por isso lhe ambiciosos pergunto e fazer qual mais. é a proposta do PS para fazer mais e melhor. Eu ia lá chegar. Há 2 questões que para nós são essenciais. Uma prende-se com a freguesia do Pombalinho. Tem a ver com o facto dos utentes da freguesia do Pombalinho terem o médico de família na Gouguin. Quem mora noutras regiões dir-me-á, a distância não é tão grande quanto isso. Agora, nós também sabemos, e sabemos todos, que a população do Pombalinho, maioritariamente, é mesmo muito envelhecida e com muitas dificuldades de locomoção, até porque a rede de transportes também sei, e o Walter ainda há pouco referiu isso, e é bom que todos saibamos que há muita coisa, que seja quem for, quer fazer, mas que não são das nossas competências. É evidente que nós adoraríamos todos ter transporte de Pombalinho, que é a freguesia mais distante a ser do concelho, ou de São Caetano, de hora a hora para a ser do concelho. Isso não é possível. Agora, é importante... Não é possível? Não é possível. Temos um fluxo de transportes que permite às pessoas de hora a hora desligar. Mas só para acabar, depois... Então já lá vamos perguntar se é possível ou se não é possível. Só não nos perdermos. Por isso, em relação para nós encontrar uma solução que permita, pelo menos, que os pombalinhenses sejam atendidos na extensão de saúde da Azinhaga, parece-nos que é um passo para a qualidade de vida daquela população. Sabemos que depende do Ministério da Saúde, cá estaremos para apoiar naquilo que for necessário,
o Ministério da Saúde para que esta seja uma solução que traga melhor assistência e melhor qualidade de vida àquelas pessoas. E depois, um outro problema que temos em todas as freguesias é a acessibilidade para estas faixas etárias. E aí achamos que temos que olhar muito Voltamos bem. às acessibilidades. Não, mas eu aqui digo mesmo barreiras. Barreiras arquitetônicas. Pôr-nos no lugar dessas pessoas e percebemos a dificuldade que existe para com dificuldades de locomoção, face à idade, face às habilidades que têm, conseguirem chegar àquilo que necessitam. Walter Ferreira, o PS aflorou aqui várias questões. Sim, que eu viu aí a abanar com a cabeça com muita vontade de intervir. Sim, eu ia colocar exatamente esta questão da importância, portanto, relativamente às questões da responsabilidade social. Portanto, temos esta rede de acompanhamento, temos efetivamente estas instituições privadas que prestam esse serviço à população. Portanto, ainda não existem, apesar de haverem várias propostas nesse sentido, ainda não existe propriamente uma rede pública de cuidados continuados. Portanto, é uma responsabilidade que o Estado delega nestas instituições, na minha opinião, mal. Porque por mais de confiança e mais responsáveis que possam ser, portanto, existem ali sempre critérios e formas de agir que não serão propriamente os mais corretos, mas isto é outra questão, portanto é uma questão que não está direta, mas temos efetivamente esta resposta. É claro que há muito tempo que existe a necessidade de, nas duas freguesias, portanto, nomeadamente na Azinhaga e no Pombalim, portanto, existir esta resposta, neste caso, numa situação de lar para idosos, porque efetivamente o lar que existe na Golgã, que é da Santa Casa da Misericórdia da Golgã, tem muitas condições, mas lá está, é limitado. Portanto, e há muita gente que não tem acesso. Como todos sabemos, lares privados não são uma opção para 90% dos portugueses, e para 90% da população do concelho da Golgã provavelmente também, né, pelos preços e pelos custos que têm. Portanto, isso é uma questão que é fundamental. Mas eu ia também colocar, por isso é que estava a assinar, esta questão das extensões de saúde. Portanto, a Azinhaga neste momento tem uma extensão de saúde, que é outro dos problemas que identificamos como prioritário. Tem uma extensão de saúde que é utilizada de uma forma muito reduzida, portanto, que poderia ser rentabilizada, não há de ser o melhor termo, que podia ser mais utilizada e criaria outro tipo de acesso aos utentes e a criação de uma extensão de saúde também no Pombalim, que já existiu em tempos, obviamente que não se poderia buscar o edifício ou utilizar o edifício de há 30 anos atrás. Mas acha isso viável? Acha que a CDU tem condições para Acho que sim, acho que é viável. Acho que é viável e isto prende-se, esta resposta pública e esta resposta que as autarquias têm que dar, apesar daquilo que eu coloquei, da legitimidade e daquilo que é o alcance das autarquias, portanto, as instituições também têm que ser interventivas e reivindicativas. Portanto, a Câmara Municipal tem que ter um papel também reivindicativo junto do Poder Central para resolver estes problemas. Portanto, aquilo que não nestes últimos 4 anos houve pouca nestes últimos 4 anos houve pouca essa reivindicação? Eu penso que de uma forma geral se tenta resolver os problemas tendo em conta aquilo que são as condições que se têm e os poderes que se têm e não se coloca as coisas nesta perspectiva. Eu dou o exemplo, por exemplo, do posto de serviço, o posto de serviço postal na Azinhaga, que é da responsabilidade do CTT, obviamente, uma empresa privada, né, com todas as consequências que teve a privatização do CTT, portanto, deixou de ser rentável, fechou. Pronto. E é assim, obviamente não é a Câmara Municipal, nem é a Junta de Freguesia, e infelizmente que vou chegar ao pé de uma empresa privada e dizer, não, tens que abrir aqui um posto. Não vou fazer isso, mas tem que ter um papel no sentido de pressionar a empresa a dizer, não, é fundamental
que este serviço, que é um serviço público, o serviço postal é um serviço público, apesar de ser prestado por uma entidade privada, é um serviço público. Portanto, a CDE tem a intenção de reverter essa situação ou de pressionar para se conseguir claro reverter que sim, essa temos de situação? ter um papel muito interventivo nesse sentido, seja na questão seja na questão da saúde, seja nas questões da educação, seja nas questões de tudo o que é serviços, as acessibilidades. Portanto, a autarquia, e neste caso a CDU na autarquia, tem que ter o papel de ir ao mais longe possível, de denunciar publicamente, de tratar com aquilo que é o poder central. Portanto, isto não podemos ficar só a assistir, braços cruzados, e a ver as coisas a acontecerem e sem fazermos nada. Pronto. Vamos passar só aqui ao António Camilo agora, porque foram lançadas aqui algumas questões e eu vou ter que falar com o António Camilo porque está na presidência da Câmara até agora, nomeadamente no que diz respeito a acessibilidades, à possibilidade de população mais afastada poder vir à Golgã, barreiras arquitetónicas, os correios que não funcionam. Bom, era isso que eu queria chegar. Antes disso, os 90% do programa eleitoral concluídos estão a ser muito questionados. Antes disso, essa parte não pertence ao programa eleitoral. São questões que foram aparecendo, são situações que vão aparecendo. Gostaria só de dizer que os vários programas que nós fazemos e que as entidades, que a IPSS fazem na Golgã, no Conselho da Golgã, proporcionam a todos eles um envelhecimento ativo e melhores condições para eles, não há dúvida nenhuma. Agora, em relação aos transportes, não há dúvida nenhuma que é um problema também transversal a toda a comunidade intermunicipal da Ilha do Tejo. Como sabe, foi aprovado a criação de uma empresa de transportes ao nível da CIMLT e estamos cientes que poderá resolver alguns problemas. Ainda a nível de transportes, nós já aderimos, falta realmente incrementar essa situação, que é o transporte a pedido, que é muito importante para as pessoas que estão mais deslocadas, como o Walter disse e como a Ana Caixinha também disse, as pessoas mais deslocadas por vezes têm dificuldades em deslocar-se para prestar, para ir ao centro de saúde, por exemplo, ou para ir aos correios. Esse transporte a pedido é uma situação que muitos concelhos daqui da região está a implementar. Sim. E eu pergunto, transporte a pedido, há os transportes? Começamos por aí. Há transportes disponíveis para isso, para responder a todos os pedidos? É um acordo que há, um protocolo que há com os taxistas. E os taxistas é que fazem esse transporte. Portanto, é pedido no dia anterior, com uma aplicação, e é satisfeito aquilo. Com uma aplicação? Sim. Mas e acha que a população... Consegue. Consegue? Consegue. Que não está tão... Não, por exemplo, um dos conselhos... ligado às questões tecnológicas, terá facilidade em fazer isso? Um dos conselhos onde isso foi implementado como experiência piloto foi em Salvaterra e as coisas correram muito bem, e os outros conselhos agora estão a replicar e penso que também vai correr bem. Porque a maior parte das pessoas está habituada a pegar no telefone, a ligar também pode ser por telefone. Agora, porquê? Porque andar um autocarro, andar uma carrinha de 9 lugares por diversos locais de um concelho, embora seja um concelho pequeno, e para transportar uma pessoa às vezes, ou duas pessoas. E por vezes isso tem custos altíssimos, como podem calcular. No entanto, com base nessa empresa de transportes também, nós vamos conseguir arranjar linhas de autocarros no sentido de tentar beneficiar ao máximo a população, não só a nível de horários. E esse transporte a pedido, essa rede de transportes, para ver se possa funcionar quando? Melhorar. É para funcionar rapidamente. A pedido já está a funcionar. Agora a Golgã vai implementar isso brevemente. Pronto, é necessário ser divulgado. Sim, essas situações. Sim. As pessoas ficarem e a empresa de transportes está a funcionar, vai funcionar, até porque agora é uma questão mesmo burocrática, vai demorar tudo muito tempo. O Tribunal de Contas já deu luz verde. Portanto, são situações muito morosas e penso que as coisas vão avançar. Independentemente disso, nós temos um transporte gratuito entre as 3 freguesias, de manhã e à noite e à tarde, que transporta de manhã, à hora do almoço, depois do almoço e à tarde. Transporta as pessoas gratuitamente entre as freguesias.
e as pessoas aproveitam esse transporte para ir ao centro de saúde e para ir aos Correios. Aquilo que o Walter disse, que é muito importante também, para que as câmaras realmente, isto é como a ponte sobre o Tejo, é como a A13, os municípios têm que ter uma intervenção muito rigorosa e muito frontal para com os governantes. Os nossos deputados que estão eleitos por o Distrito de Santarém têm aqui um papel importantíssimo. E quando nós vamos ter com eles abrem-nos as portas, mas por vezes não têm o poder, a força de resolver os problemas ou tentar resolver. Somos recebidos por eles, tudo em circunstâncias muito afáveis, mas nós queremos coisas concretas. E penso que esta coisa dos Correios, falei com o secretário de Estado e ele disse, eu nem sabia disso, pois isto é grave e julgo que para uma freguesia que está habituada a ir aos Correios, embora não se use muito, e por isso é que não é rentável. Mas no interior, se calhar, usa-se menos o e-mail do que o correio ainda. Exatamente. Para nós foi, e aquilo foi uma coisa de repente. Está a funcionar hoje e no mês seguinte fechou. Pronto, são situações que... O PS também tem acompanhado esta situação relativamente à falta dos Correios e do funcionamento de um serviço que é tão importante para uma população que necessita ainda de ter esse recorre serviço a e que essa forma recorre de muito comunicar. a essa forma de comunicar, como disse. Isso aconteceu na freguesia da Azinhaga, que efetivamente necessita desse serviço e concordo, como é óbvio, com o Walter quando diz que temos que ser mais interventivos e mais reivindicativos. Agora, também todos temos consciência de que não podemos obrigar. Temos que sensibilizar, temos que perceber como é que a Câmara Municipal e as juntas de freguesia podem, de alguma maneira, ter um papel mais ativo para que não se percam esses serviços. Mas não são serviços da responsabilidade de nenhuma das autarquias, não é? Não podemos... Sim, é isso uma mesmo, coisa é tomarmos nós uma decisão de fechar, agora aqui é mesmo só pressionar. Por exemplo, acima de tudo, eu acho que é sensibilizar os operadores de que são serviços essenciais. E ao ficarmos sem esses serviços, para além de estarmos a prejudicar os outros, deixa de ser atrativo para quem possa vir para o Conselho viver. Mas se me permite só dizer aqui duas coisinhas que eu acho que são importantes. Também sentimos e tivemos esse amargo de boca quando saiu a portaria da baixa densidade, porque efetivamente o nosso Conselho é muito prejudicado por não estar considerado como um Conselho de baixa densidade. Todos os programas que em termos governamentais são lançados para o desenvolvimento do país focam-se, e bem, nesses territórios. Nós, ao não sermos considerados um concelho de baixa densidade, temos ali algumas barreiras que não podemos mesmo concorrer. Agora, também é importante que se perceba, e é evidente que temos que fazer perceber o Governo Central que os critérios, se calhar, não podem ser tão objetivos como são. Temos que olhar mesmo ao território. Quais é que acham que são os critérios? Eu ia chegar aí. Os critérios, acima de tudo, têm a ver com a resposta que é dada à população, com os equipamentos que temos, com as respostas que são dadas e, efetivamente, somos todos uns felizardos, porque o Concelho da Gulgã tem muito bons equipamentos, tem respostas desde culturais, desportivas, escolares, que fazem com que depois, quando os critérios são só objetivos, quando é preencher números, não tenhamos a necessidade de entrar nesta baixa densidade. Eu vou voltar atrás à minha introdução, que referi a Feira Nacional do Cavalo, que é um marco deste Concelho. É um evento nacional, como o próprio nome indica, mas com um impacto internacional. E eu pergunto, este evento que reúne tanta gente traz realmente benefícios para a população e de que forma é que esses benefícios
que podem ser observados? Podemos começar pelo Walter Ferreira, desta vez. Ok. Então, pronto. Eu, em primeiro lugar, queria dizer que, para além da Feira Nacional do Cavalo, temos também outro património muito importante, que é o Prémio Nobel da Literatura, que portanto, que é natural do Concelho, é natural da freguesia da Azinhaga, e também é um património que tentamos preservar, e bem, desde sempre. Mas relativamente ao impacto, a Feira Nacional do Cavalo tem um impacto brutal. Também tem aspectos negativos, e entretanto já falamos dos aspectos negativos, não é? Que é a questão de inflacionar os custos da habitação, inflacionar e condicionar na Golgã, na Golgã, em todo o concelho. E até nas zonas limites. Sim, mas efetivamente tem um impacto no plano do turismo, no plano da cultura, no plano económico, que neste momento é indispensável para o Concelho e para as populações. Obviamente que... Mas sendo um evento em novembro, que acontece em novembro, na altura de São Martinho, não é? Consegue depois provocar um efeito em todos os meses, todo o ano? Porque efetivamente foram criadas infraestruturas e foram criados equipamentos, portanto, à volta do tema, que têm utilidade durante todo o ano. Portanto, e há um conjunto de iniciativas e mesmo associações que desenvolvem atividade relacionada com a arte equestre durante todo o ano. Portanto, e isso é uma mais-valia muito importante para o Concelho. Nós aquilo que consideramos é que isso é positivo, mas não pode colocar nunca em causa aquilo que são as questões principais e aquilo que são os pilares das necessidades da população, nomeadamente as questões da educação, as questões da saúde, as questões da habitação. Portanto, estes pilares que temos, portanto, não podem ser nunca condicionados por aquilo que é a realização da feira. Acho que tem-se vindo a dar passos positivos nesse sentido. Ainda há relativamente poucos anos, portanto, se alterou o regulamento de funcionamento para a circulação dos animais durante a própria feira, estão criados caminhos, portanto, pistas próprias para os animais, portanto, e eu acho que é um trabalho em progresso que deve ser continuado, é um investimento que tem feito, é um investimento que tem retorno, apesar de ser um bocado, se compararmos com os investimentos que são feitos noutras áreas, um bocado diferente, não é? Mas a Feira do Cavalo é efetivamente um aspecto central na gestão da Câmara Municipal, na gestão das freguesias, portanto, há aqui a considerar precisamente como isso e pela importância que tem. E eu pergunto à Ana Isabel Caixinho, é positivo claramente a realização da Feira Nacional do Cavalo, mas é preciso estar atenta aos aspectos negativos que possa vir a provocar. Ou que já esteja a provocar. Claro que temos que estar atentos. O aspecto negativo, como o Walter acabou de dizer, e como todos sabemos, prende-se acima de tudo com a inflação na habitação, porque todos os outros aspectos são muito positivos para o Concelho. E é possível a Câmara fazer algo, reverter essa situação? Vamos voltar atrás e vamos ao tema da habitação. Não é? O PS propõe? Com todas as medidas que achamos que é preciso implementar, a habitação deixará de estar tão dependente ou tão influenciada pela realização daquele evento. Agora, tudo o resto é positivo para o Concelho, porque traz um dinamismo económico que se prolonga. Ainda há bocado perguntou, e bem, se é só em novembro. Não é só em novembro. Esse dinamismo prolonga-se depois por todo o ano. E também porquê? Porque durante todos estes anos utilizamos o ex-libris da Golgã, que é o cavalo, e a Feira Nacional do Cavalo, para depois conseguirmos atrair investimentos para a Golgã, visitantes para a Golgã. O Walter falou no Prémio Nobel da Literatura, temos a Casa Carlos Relvas, temos o Museu Mestre Martins Correia. O que é que nós temos feito? E bem, é dizer às pessoas, venham conhecer a Golgã fora da feira. A Golgã na feira é extraordinária,
fora da feira também o é. António Camilo, com tantos fatores positivos e que enaltecem do ponto de vista cultural a Gulgã, o turismo está muito potenciado aqui. Só quero fazer uma nota. Mas tem que ser breve, porque nós estamos rápida. aqui a caminhar para o final. Uma nota sobre a saúde, que somos o Conselho com o melhor rácio de médicos de família por habitante, na Lesíria do Tejo. Em relação... Daí nem temos falado muito da questão da saúde. Falamos um pouco, mas a questão da saúde mas é só aquela do Pombalinho. Gostaria só de colocar essa nota. só essa. Quando chegamos ao Executivo também... De saúde. Isto também não tínhamos na altura médico da Sinhaga, mas vamos trabalhar nisso. Em relação breve, de uma forma breve, relativamente ao turismo. Está tudo feito ou é preciso investir quando chegamos, em situações específicas? Revolucionamos o setor do turismo a todos os níveis. Criamos um relacionamento muito forte com a ERTAR, que é a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e do Ribatejo, com quem estabelecemos protocolos e eles nos apoiam de diversas formas. O número de alojamentos cresceram de 2021 para 2025 cerca de 68% e os alojamentos locais cerca de 45%. Somos o Concelho da Lesíria do Tejo com mais camas por 100 habitantes. Isto é importante. Quando se fala de habitação, pois temos este grande alavanca no nosso comércio local. Depois, o que é que acontece? Não é só a Feira Nacional de Cavalo, como disse a Ana Caixinha, e bem, temos outros eventos durante o ano. Isso cria um retorno considerável para o nosso comércio, nomeadamente para os alojamentos locais e para a restauração, para os cafés, de tudo. A Gulgã tem recebido não só os próprios habitantes, que fazem os seus alugueres, por vezes particulares, e dos alojamentos locais, mas todo o Concelho é, durante o ano, visitado por uma série de pessoas. Nós próprios, Câmara Municipal, aumentamos a faturação de visitação aos museus, aumentamos a faturação do Parque de Campismo e temos uma atividade alavancada pelo turismo equestre, como eu já referi, gastronómico, natureza e literário, como foi também referido, através do Prémio Nobel. Só para referir que em relação à Feira Nacional do Cavalo, e como sabe, o Presidente da Câmara Municipal da Gulgã é também o Presidente da Associação Feira Nacional de Cavalo. E nós tivemos, nos últimos anos, sem contar com a nossa gestão, sempre prejuízo, aquela associação deu sempre prejuízo. E nos últimos 4 anos deu lucro. E o lucro foi tão substancial que conseguimos investir na aquisição de um novo espaço para o alargamento da feira. O que é que o alargamento da feira vai permitir? Melhor ordenamento da feira, vai permitir que os expositores estejam bem escalonados no recinto, vamos ter uma zona própria de street food para que os restaurantes não se misturem. E aproveitamos para convidar toda a gente a vir à Feira Nacional do Cavalo, a visitar, experimentar tudo o que ela pode oferecer. E chegamos ao fim do nosso debate. Eu deixo aqui dados sobre as últimas eleições de 2021. O movimento independente de António Camilo venceu as eleições, destornando a liderança do PS. E vamos ver quais vão ser os resultados no próximo dia 12 de outubro. Até breve.